RFI Convida. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com o fotógrafo brasileiro Rafael Vilela, que participou da criação da plataforma de informação Mídia Ninja. Rafael concentra atualmente o trabalho dele nas crises climática, econômica, política e social no Brasil. Já colaborou com os jornais Washington Post, The Guardian, com a Vice, Intercept e a revista National Geographic. E as fotografias dele fazem parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Olá, Rafael. Bom dia. Bom dia, bem, muito Dani? obrigada Obrigado por ter vindo até os estúdios da RFI. Rafael, em outubro você foi anunciado como um dos 3 vencedores da seleção da Catchlight Global, uma organização de mídia visual que é baseada nos Estados Unidos, para o desenvolvimento do Ruínas Florestais, um projeto que tem o objetivo de contar a história até hoje, desconhecida, do povo Guarani na cidade de São Paulo. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Beleza. Bom, esse projeto é um projeto que eu desenvolvo há 3 anos, né? Ele é, na verdade, um olhar para a cidade de São Paulo, né, para a história e a organização urbanística, né, e como o impacto da chegada, da invasão, né, portuguesa, europeia na América, de uma forma geral, determinou um modo de desenvolvimento urbano, né, que nunca foi questionado, né, o próprio nome, Ruínas Florestais, é totalmente inspirado numa fala do Ailton Krenak, né, que é um grande pensador e filósofo indígena brasileiro, e que narra um pouco essa ideia de que a chegada, né, a invasão dos portugueses não teve nem tempo, né, como ele mesmo brinca, assim, de descobrir o que estava destruindo, né. E é um projeto que tenta olhar um pouco para esse passado recente, tenta olhar para a questão climática também, né, considerando que o modo de vida hoje das cidades globais, né, ele é o grande responsável por um alto consumo energético e também pela geração da maior parte dos gases, né, que a gente tem, e que esse modelo foi pouco questionado, ao mesmo tempo que populações originárias, né, como os Guarani-Biá e como várias outras populações indígenas na América e em outras partes do mundo, desenvolviam, né, no passado módulos muito mais avançados, né, de relação com a terra e com o seu território, e que tem com uma pegada ambiental muito diferente da nossa, assim. Então é um olhar bastante para essa possibilidade de uma outra relação com a terra, né, que hoje, e aí a história dos Guarani-Biá, né, especificamente, no Jaraguá, em São Paulo, eu acho que ela é muito simbólica em vários aspectos, né? E eu venho trabalhando há alguns anos com eles lá, isso porque é a menor terra indígena demarcada do Brasil, na maior cidade das Américas, né? Que é São Paulo, uma cidade que se aproxima de 20 milhões de habitantes e que então tem esse paradoxo, né? De uma cultura indígena originária que já estava lá e eles, né? É muito legal porque na voz deles, assim, o que eles expressam, que eu acho muito bonito, é que eles não são uma aldeia urbana ou indígenas em contexto urbano, como usualmente, né, se coloca esse rótulo, mas que eles já estavam lá antes da cidade existir, né? Então foi São Paulo que chegou até eles, não o contrário. Eu acho que isso é uma perspectiva completamente outra, né, do que a gente aprende nos livros de história, né? Eu como uma pessoa, né, um homem branco em São Paulo, né? Filho de pais progressistas, assim, cresci sem ter qualquer dimensão, né, da cultura indígena dentro de São Paulo. Sempre na minha cabeça, e eu acho que para a maior parte das pessoas, sempre uma coisa muito mais distante, né? Às vezes ligada, né, a um território intocado da Amazônia, né, ou de outros biomas, mas sem essa capacidade de entender que ali, né, e que São Paulo, isso é o que eles colocam de uma forma muito importante, né, que São Paulo é uma terra indígena, né, sempre foi, e de vários povos, e os Guarani entre eles, né? Então, os Guaranis foram os primeiros escravizados do território de São Paulo, de São Paulo, né? Então, antes da chegada dos escravizados negros, em 1530, eram os Guaranis que carregavam carga, né, de Santos para São Paulo, eram eles que construíram boa parte da infraestrutura inicial da cidade, né, como o Vale do Anhangabaú, né, que... enfim, que tem toda essa... Também tem toda essa... As ideias deles estão todas colocadas, né, nos termos e nos nomes dos lugares da cidade. Eles falam uma coisa que eu também acho muito importante, que o paulistano é um dos que mais
Quem falou isso para mim foi o Anthony, que é um professor de Guarani, né? Que é jovem e fala que o paulistano é um dos que mais sabe falar Guarani e não tem dimensão disso, né? Porque a cidade está toda nomeada em Guarani. Porque antes dos portugueses chegarem, aquilo já era um território, né? E os lugares de morar e de viver, né? E como viver ali também eram tecnologias ancestrais indígenas, né? Que os portugueses somente implantaram um sistema por cima daquilo, né? E essa história, eu acho que ela é pouco contada, assim, né? A gente não olha muito para isso como em outros lugares, né? Da América, às vezes, inclusive, quando você olha a história do México, né? Com os povos originários do território da América Central, os guaranis, eles têm essa história muito importante que eu acho que tem que ter cada vez mais visibilidade, assim. E me sinto como uma ferramenta, né? Acho que esse trabalho também é muito mais sobre o meu encontro com eles, né? Como uma pessoa branca de São Paulo que, né, começa a descobrir essa história e se conectar com ela do que a história deles em si, né? Eu acho que é muito mais essa relação, né, do meu conhecimento sobre isso, né? E dessa pesquisa em se aprofundar sobre essa história tão importante. Inclusive, o Ruínas não é apenas um projeto de fotografia, ele também oferece workshops, né, para a juventude indígena. Queria saber como é que foi realizado esse trabalho junto a eles, como é que você sentiu essa experiência com eles? Perfeito. Esse projeto até então, né, ele começou em 2020, 2021 e 2022. Ele tem mais ou menos 2 anos e meio, assim, feito por mim, né, por conta própria, indo e documentando. A gente conseguiu, né, publicar algumas reportagens e agora ele vai começar a ter um financiamento que vai bancar, entre outras coisas, né, a produção final dessa história, né, tipo, ficar mais um ano e meio em campo, né, junto, e também atividades para além da documentação, né, então as oficinas, né, com as lideranças indígenas. A gente tem lá no Jaraguá o Richard, o Eramirim, que é uma grande liderança, assim, super jovem, né, da comunicação, foi o criador da mídia Guarani Mbiá, né, que é uma mídia própria, local, né, que conta a história, né, dos guaranis a partir da perspectiva deles. E junto, né, a ideia é que junto com a mídia Guarani Mbiá a gente possa oferecer, como outras organizações e outros fotógrafos e né, pessoas da comunicação já fazem e vão continuar fazendo, capacitação, né, para qualificar uma produção que já existe, né, a juventude guarani já fotografa, né, já está o dia inteiro com o celular fotografando, com as câmeras, então é uma coisa que já está lá, né, não é criar absolutamente nada novo, mas é ajudar a qualificar, né, a comunicação visual e a atuação nas redes a partir das imagens. Então, a ideia que a gente vai fazer agora são 5 oficinas ao longo do período de 1 ano, né? Então, junto com o Richard, a gente vai sentar agora e entender certinho as necessidades melhor, mas é um projeto que eu acho que tem essa preocupação de deixar também alguma coisa, né? De conseguir construir para os dois lados, assim. E, enfim, já acho que já existe uma relação muito legal. A Mídia Ninja foi também, de alguma forma, responsável por estimular, né, e capacitar a formação de mídias indígenas pelo Brasil. E eu acho que a mídia Guarani Mbiá também é uma consequência desse processo, né, de acesso a essa democratização da comunicação que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos. E é uma, né, organização com vida própria, do qual esse projeto, né, tenta, de alguma forma, contribuir, assim. Rafael, antes de você começar a dedicar seu trabalho a retratar, então, a história do povo Guarani Mbiá, você cobriu as manifestações de julho de 2013 no Brasil. No mesmo ano foi ao Egito, né, participar da cobertura da deposição do presidente Mohamed Morsi. Cobriu também a Copa de Futebol de 2014 no Brasil. Como é que surgiu esse interesse de trabalhar junto às comunidades indígenas? Perfeito. Eu acho que eu fiquei 10 anos na Mídia Ninja, né? De 2010, mais ou menos, final de 2010, quando a gente isso começou a ser elaborado a partir do Fora do Eixo, né? Que é uma rede que precede a Mídia Ninja. E acho que foram anos muito intensos, né? Onde eu aprendi boa parte das coisas que eu sei, conheci as pessoas que eu, enfim, conheço, né? Acho que sou muito grato, assim, por esse período, né? Acho que foi um momento muito importante da minha vida. E não só da minha vida, mas acho que de todo mundo que participou disso, né? E dos efeitos práticos que um processo tão
intenso, né, e necessário como a mídia ninja é e foi, né, naquele período, por levantar certos debates, né, e por colocar um ruído no debate da comunicação que antes inexistia, né, ou então estava subalternizado, né, o debate da comunicação independente, da mídia livre, né, ele era um debate muito nichado, né, na academia, nos grupos anarquistas, né, que tiveram uma contribuição fundamental para qualificar esse debate, para organizar ele, mas ele não tinha tido ainda esse acesso, né? Como hoje, por exemplo, se a gente pensa em mídia livre, é uma ideia completamente natural, né? Todo mundo vai lá e cria seu veículo e a proliferação de iniciativas de comunicação independente hoje é uma coisa completamente esperada, né? Naquele momento isso não era uma realidade, então acho que só para fazer um pequeno parênteses assim, no que eu entendo como esse processo da mídia ninja, mas ele aproximou quem estava participando dele, sejam pessoas que colaboravam de alguma maneira ou pessoas que fundaram e estavam de cabeça como eu, assim, nos aproximou organicamente das lutas e dos movimentos sociais no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, né, nesse período. Então, foram centenas, assim, de atividades junto com o MTST, com o MST, né, com os movimentos de moradia urbana no centro, com as populações indígenas de múltiplas culturas e povos. E uma dessas conexões muito importantes, né, dentro do espectro do movimento ambiental foi com a PIB, né, e com o ATL, que é o encontro, né, Terra Livre. Eu particularmente comecei a cobrir isso, acho que era em 2012 ou 2013, eu comecei a ir para o ATL e a entender, né, pela primeira vez a diversidade, né, são centenas de línguas indígenas no Brasil, né, faladas até hoje e que continuarão sendo faladas, assim. E a partir dessa conexão com a PIB, com a Sônia Guajajara, para mim é que foi se estreitando um pouco essa relação com as histórias indígenas, né, a criação da mídia índia, né, o Kamikiá, um grande expoente desse movimento hoje, né, um cineasta indígena formado pelo Vídeo nas Aldeias, fez uma das primeiras transmissões ao vivo indígenas, né, durante o ATL, em 2013, se eu não estou enganado, a partir de uma oficina. Então, eu acho que foi um processo mesmo de integração, de alguma forma de colaboração, de soma, né, que foi me deixando bastante interessado. Teve um evento específico que foi muito marcante no Brasil, que foi a história dos Guarani Kaiowá, né, em 2012. A gente, quem é um pouquinho mais velho, lembra, eu acho, assim, você teve um ruído de mídia muito louco, né, porque na verdade existia uma carta dos Guarani Kaiowá naquela época, de uma liderança de Pelito Cuê, que é uma aldeia no Mato Grosso do Sul, falando que iam resistir até a morte, né, e não sairiam do seu território, que era uma retomada. À época, se eu não estou enganado, naquele momento, dá uma manchete falando que os Guarani Kaiowá iam fazer suicídio coletivo. A época interpreta essa carta de resistência até a morte como suicídio coletivo, coloca isso na manchete e isso gerou uma crise, né? Era uma grande, na verdade, hoje talvez fosse uma grande fake news ou uma grande distorção, né, do jornalismo comercial, e que gerou uma onda de mobilização que no final das contas foi positiva, né? Porque apesar de falsa, né, assim, o motivo, a frase e tal, a gente não tem esses dados, mas foram milhares de pessoas, com certeza mudaram seus nomes no Facebook para Guarani Kaiowá. Tem gente que até hoje, né, tem o nome Guarani Kaiowá, e isso gerou uma onda de mobilização incrível, e a gente foi para lá. Na época eu e o Thiago Desan, que era da Mídia Ninja, a gente foi lá em loco cobrir e entender o que estava acontecendo nos Guarani Kaiowá no meio daquela crise, que era uma crise também de interesse, né? Muita gente queria saber o que estava acontecendo lá, e a gente tinha pela primeira vez a possibilidade de fazer isso sem uma mediação de uma mídia tradicional, né? Era a gente, né, dois jovens de 20 e poucos anos indo lá e documentando isso direto para as redes sociais, onde as pessoas estavam consumindo essas informações. Então, ali para mim foi muito marcante. 2012, né? Foi um primeiro contato com a cultura guarani, né? No caso Kaiowá e não Biá, mas foi muito importante, assim, né? De poder ver esse conflito, né? O que hoje tem se chamado de guerra contra a natureza, né? É um termo recentemente aplicado, assim, mas que, né, na história da invasão e colonização europeia dura pelo menos 520 anos essa guerra contra a natureza, né? E lá é muito marcante. O Mato Grosso do Sul é um estado muito violento até hoje, né? E a gente ter ido para lá, acho que para mim me fez ter certeza que
era o tipo de história que precisava, né, de atenção, de foco da imprensa nacional, internacional, né? Acho que isso para mim foi, junto com a PIB, essa conexão com a Sony, com esse movimento todo, acho que foi, né, foram 10 anos fazendo isso, até em 2020 desembocar especificamente nessa história dos Guarani-Mbiá em São Paulo, no Jaraguá, que é uma história muito marcante também porque ela explode, né, na opinião pública recentemente, a partir da intenção de uma construtora, né, da Tenda, de construir uma série de empreendimentos imobiliários num terreno ao lado das aldeias, sem qualquer tipo de negociação com eles, né, rompendo com regras internacionais, né, de construção perto de terras tradicionais, indígenas. Então, eles invadem eles ocupam, né, essa construção, né, que eles tinham derrubado mais ou menos 400 árvores naquele primeiro momento, para começar a construir, assim, a menos de 100 metros da aldeia. E prédios gigantes, né, que iam ter milhares de pessoas morando. Eles ocupam essas obras, não deixam as máquinas trabalhar mais e cortarem árvores e ficam lá por 40 dias fazendo essa ocupação, que é onde eu começo a fotografar. Então, o meu contato mais intenso com eles vem exatamente nesse momento de uma resistência mais forte, assim, né, de tomar uma medida mais drástica, né, de ficar 40 dias fora de casa, ocupando um terreno, né, impedindo máquina de trabalhar, até conseguir uma liminar na justiça, até conseguir um processo judicial que conseguisse impedir esse processo, mas isso não está dado, não está ganho, né, a Tenda continua querendo construir. Então essa dinâmica da especulação imobiliária que afetou historicamente, né, os povos indígenas, né, em qualquer espaço do território latino-americano, ela continua, né, como o Krenak mesmo diz, é uma guerra que nunca acabou, né, é uma guerra que continua acontecendo. Eu tive agora 1 mês e meio atrás no Vale do Javari, fazendo uma matéria pro Washington Post, junto com o Terence, que é o correspondente no Brasil. E ali você vê que a guerra que nunca acabou, ela se assemelha, inclusive, muito com a guerra como ela começou em 1500, né? Você tem uma série de missionários norte-americanos, israelitas, morando nas cidades próximas da terra indígena Vale do Javari, que é a terra indígena com o maior número de povos indígenas não contactados até hoje, né, no Brasil. E eles estão ali, né, é uma sensação que você tem que é um monte de urubu tentando, né, fazer a mesma coisa que fizeram 500 anos atrás, né, na invasão europeia, assim. Então, enfim, acho que isso é um pouco do contexto do meu interesse, assim, né, de entender da importância desses temas, né, assim, principalmente quando a gente debate a questão climática, né, e outras formas de existência e coexistência com o meio, né, de produção e de consumo. Eu acho que os povos indígenas como um todo, né, eu não sou indígena, não falo em nome deles, mas admiro muito a capacidade de estar muito mais, né, apesar da opinião pública em geral ter uma ideia deles estarem atrelados ao passado, né, na verdade as tecnologias e a potência deles de relação com a Terra aponta muito mais os caminhos do futuro do que do passado, assim, né. Agora, a crise sanitária também marcou o seu trabalho. Eu, inclusive, estava olhando agora há pouco a sua série Coveiros Invisíveis, que você mostra cenas trágicas, né, da pandemia de Covid-19 no Brasil e no Vila Formosa, então, onde você fotografou, que é o maior cemitério da América Latina, né? Eu queria saber como é que foi para você retratar esse momento de tanta tristeza, de tanto medo e de abandono mesmo, né, do Brasil naquele momento. Eu acho que abandono é uma palavra super pertinente, assim. Eu comecei a sair nas primeiras semanas, né, quando eu estava cobrindo os Guaranis, inclusive, nessa história durante a eclosão da Covid, né, a ocupação acabou por conta disso, né, porque eles eram indivíduos com maior risco, né, biológico, a princípio, né, se esperava. Então, e daí eu fiquei alguns dias recluso e decidi ir pra rua, né? Acho que foi uma decisão muito difícil para todo jornalista principalmente jornalistas visuais, né? Que não tinham opção de fazer o trabalho de casa, né? Então, eu tenho muitos amigos queridos que eram repórteres de texto e que puderam fazer isso de casa, o que foi muito mais seguro e super importante, né? Que pudessem se cuidar e apurar as coisas, né? Pelas redes, por WhatsApp, por ligação. Mas a gente, como fotógrafas, enfim, né, pessoas que trabalham com vídeo, a gente tem ainda essa necessidade da territorialidade, de presenciar as coisas em loco, né? Então, eu comecei a sair cedo, assim, acho que no final da primeira semana,
para mim foi uma decisão muito dura, assim. Eu fiquei muitos dias estudando os protocolos e pensando, porque foi uma decisão de assim, posso, né, naquele momento, hoje é mais fácil a gente lidar com esse risco. Naquele momento era uma decisão realmente de eu estou decidindo que eu posso morrer, né, a qualquer dia, né? Não tinha máscara, não tinha nada, né? As coisas, é tudo, o conhecimento sobre a prevenção, né, e o cuidado, né, ninguém sabia nada, assim. Então era tudo uma grande especulação de como o vírus era transmitido e de qual forma você cuidava de alguém que contraiu o vírus. Então, para mim, foi um grande medo, assim. Eu passei muito medo até eu tomar essa decisão e não parei de ter medo. E toda semana todo dia eu achava que ia morrer, né? E realmente esse risco estava colocado, assim. E uma das primeiras histórias que eu fiz junto com o Murilo, né, que é o Salazar, que é meu parceiro, a gente morou junto uns meses para fazer isso. Ele estava fotografando pro filme Tava fotografando para Petra Costa, né, pro filme dela novo, e eu tava fotografando por conta própria, porque não tinha ainda para quem publicar. Mas uma das primeiras histórias que a gente fez junto foi a Vila Formosa, né, que é essa coisa surreal. A Vila Formosa tinha ficado já conhecida naquele momento, internacionalmente, por conta de uma foto das covas abertas, né, que saiu na capa de algum veículo. Se não me engano foi no Washington Post. O que acontece é que aquelas covas abertas, aquela quantidade de covas abertas, ela não tinha nada a ver naquele momento com o Covid, né? Aquilo é o Formosa, né? O Formosa é um cemitério que por dia enterra 30, 40 pessoas, né? É o maior cemitério da América Latina, num país extremamente violento, como o Brasil, numa cidade como São Paulo. Então, já é uma violência absoluta. Aquele lugar, ele vive de muita violência, assim. Aquilo está colocado. E a gente começa a ir para lá e a entender o crescimento, né? Os enterros passaram a chegar até 80 enterros por dia, no ápice da pandemia. A gente estava lá tentando mostrar essas diferenças, né, e como que estavam as coisas lá. O que para mim foi muito marcante, muito rápido, é que o fluxo de jornalistas, né, normalmente era uma coisa muito rápida, né? A galera ia fazer foto e ia embora, e sempre você tinha aquele personagem de roupa branca, né, em geral homens negros, né, mas de roupa branca, que eram quem carregava os corpos. Eles eram sempre coadjuvantes na história, né? Eles estavam carregando o corpo de alguém que morreu, né? A família chorando. E eu comecei a ficar intrigado com isso, assim, comecei a tentar entender quem eram aquelas pessoas, né? Que já eram muito mal pagas antes da pandemia, já tinham um trabalho de muito risco antes da pandemia, e que isso se intensificou absolutamente durante a crise sanitária, assim. Então, aí eu desenvolvi uma relação com os próprios sepultadores, né? Coveiros da Vila Formosa, e foi uma experiência muito rica, assim, porque no momento de muita dor, né, de muita dificuldade, eles são as pessoas mais alegres e leves que você pode conhecer, assim, e tem um nível de pensamento, de filosofia muito elevado, assim, né. O Mário, que é um dos coveiros que eu fiquei bastante amigo até hoje, a gente conversa todo dia, assim, ele tem um nível de compreensão da vida muito profundo, né, por lidar com a morte nessa intensidade, né, todo dia. Me parece que eles têm essa capacidade de entender a vida de um jeito muito mais profundo que a gente, assim, né? Inclusive desmistificar, né, a morte como a gente tem, né? Muito influenciado pelo cristianismo, né? Essa coisa ruim, né, negativa da morte. Enfim, para mim foi uma experiência super transformadora, assim, né? Vim conviver com eles no dia a dia, entender o que acontecia lá, assim, foi bem importante. E a matéria foi especificamente sobre eles, né? Saiu no Guardian junto com o Caio Barreto. A gente publicou a história deles, né? Como que era a vida deles, né? Então, o alcoolismo é uma doença muito forte entre os coveiros, a depressão, né? É uma profissão muito dura, assim, né? Muito mal pago. O servidor público pior pago, né? Na municipalidade de São Paulo, o que diz muito sobre o lugar que a gente coloca a morte na nossa sociedade, né? É uma profissão que ninguém quer, né, lidar com a morte. A morte é uma coisa que se nega na nossa sociedade, né? Ela não é dialogada, né? E isso também se opõe muito aos valores indígenas, né? Em várias culturas indígenas, né? Então, é um legado muito negativo que a gente tem da colonização também, né? Esse contato com a morte, a forma como a gente lida com ela, assim. Agora, Rafael, você que trabalha com fotojornalismo de denúncia, né, e não esconde o seu posicionamento, seu envolvimento, né, com as questões com as quais você trabalha,
Queria saber como é que você se sente nesse momento, com toda a desconfiança que existe em relação às mídias, aos jornalistas no Brasil, e muito mais, ao aumento das agressões mesmo, das violências, né, contra os jornalistas no Brasil. Como você se sente nesse momento? Como é que é trabalhar como fotojornalista no Brasil nesse momento? Eu acho que é um trabalho muito difícil, né? Porque ele é difícil fisicamente, ele é difícil emocionalmente e também economicamente, né? Nesse momento. Você tem uma crise desde 2010 no jornalismo global, mas que na América Latina tem o seu efeito ainda mais perverso, assim, e que ela nunca foi superada, né? As mídias independentes cumprem um papel fundamental, né? Se você olhar hoje para a Mídia Ninja, a Agência Pública, né, e vários outros veículos, o Nexo, né, que tem uma autonomia muito grande, mas que a gente ainda não conseguiu, eu acho, na minha opinião, assim, suplantar, né, o que foi perdido em termos de produção de conteúdo, né, da capacidade de qualificar e de aprofundamento das pautas. A gente ainda, né, se você olha, por exemplo, o que é um grande veículo nos Estados Unidos como o New York Times ou Washington Post, o volume de recurso que esses veículos têm e lidam para, né, para fazer essa produção é muito superior ao que a gente tem acesso enquanto mídia independente no Brasil. E a imprensa tradicional brasileira, ela também nunca se recuperou dessa crise, né, econômica. E alguns veículos optaram por outras estratégias, inclusive, né, serem financiados por sistema de pagamento online, por exemplo, como é a Folha, hoje é uma fonte de renda muito maior do que o jornalismo em si, né? Então você tem um momento muito difícil, assim, né? Eu vejo as pessoas no Brasil muito desiludidas com o jornalismo, com a fotografia, né? Jornalística especificamente, né? Outras áreas da fotografia acho que tem muito mais recurso. Então, assim, é triste, né? Eu acho a gente ter que ter essa análise de contexto bastante pessimista, mas eu acho que é necessário para entender também que ainda existem muitas oportunidades, assim, né, de fazer um trabalho sério, né, e tudo que se lança de interessante no jornalismo tem uma repercussão interessante, eu acho, porque tem essa falta. Como jornalista, especificamente, eu acho que a polarização, ela é muito complexa sempre, né, porque dos dois lados, né, você vai ter dificuldade de trabalhar num certo sentido, mas você tem um lado, não equiparando, né, a polarização entre esquerda e direita da mesma forma, eu acho que é completamente diferente, né, eu acho que o movimento que o bolsonarismo elencou, ele é um movimento intolerante, violento, agressivo, mas em termos de produção, né, de histórias, assim, é importante que o jornalismo provoque a todos, né, e todas, assim, que a gente possa fazer um trabalho que não esteja preocupado em agradar nenhum lado, no sentido de que a verdade, eu não acredito numa verdade única, mas eu acredito eu acredito na complexidade. Eu acho que a complexidade é um valor central no jornalismo, né, e lidar com questões complexas exige também soluções complexas, né? E a polarização não favorece absolutamente soluções complexas, né? A polarização, ela é sempre uma ideia versus a outra, e é um simplismo versus o outro, e isso é muito ruim para o jornalismo também, né? Porque a gente tem que jogar de uma certa maneira com plateia, né? E não com pensamento crítico, muitas vezes, né? O que é muito mais evidente quando a gente fala da extrema-direita, né? Que o pensamento crítico passa longe, assim, né? Mas eu também vejo, assim, fazendo uma autocrítica como alguém que é de esquerda, né? E que tem um posicionamento claro em prol, né, dos direitos humanos, enfim, né, do bem viver e de vários valores que são muito importantes. Também a gente cai também nas fake news, a gente cai na torcida organizada e muitas vezes a razão, ela é a última coisa, né, no debate público. Então isso é um problema eu acho que é um problema estrutural da nossa sociedade nesse momento, que a América Latina e os Estados Unidos eu vejo vivendo isso muito intensamente, né? O jornalismo, ele está guerreando com uma polarização muito, né? Tem um filme muito importante, assim, que foi feito uns anos atrás, que chama Idiocracia, né? Idiocracy, que eu acho que para mim né? Ele estava prevendo que esse momento ia chegar, né? É um retrato da sociedade atual. Ele foi feito faz tempo, né? Acho que foi uns 20 anos.
E acho que é isso, assim, a gente é uma sociedade no Brasil que lê muito pouco, né? Que a taxa de leitura de livro é muito baixa, então a taxa de leitura de jornal, de notícia, também ela fica muito influenciada por isso, né? Que vai muito pouco a museu, que vê muito pouco filme. Então eu vejo que a solução, e aí eu acho que, né, a esquerda também, voltando ao poder de alguma forma, né? Mesmo que num governo que vai ser de coalizão, né? Que vai estar muito mais ao centro, eu acho que o protagonismo da cultura é central, né? Porque é uma sociedade que experiencia a cultura, a literatura, a leitura, né? Ela é uma sociedade que experiencia o jornalismo também, né? Uma sociedade que se afasta da cultura também se afasta do jornalismo. Eu acho que, para mim, eu vejo dessa forma, assim. Esperamos, então, que a gente possa se reaproximar do jornalismo no futuro. Completamente. Eu acho que é um trabalho de longo prazo. É igual o trabalho da educação, né? É um trabalho de um século, assim, né? Para que a gente possa retomar muitas das... Porque o Brasil sempre foi um país, ele foi calcado nessa base, né? Não é que a gente só regrediu nos últimos 4 anos. A história da colonização toda foi feita para isso, né? Para não ter uma população pensante, assim, né? Então, eu acho que é um processo que caminha junto com a educação e com a cultura mesmo, assim. Perfeito. Então, muito obrigada, Valeu. Rafael Vilela, que participou do RF Convida de hoje. Obrigada, Rafael. Obrigado, foi uma honra, um prazer estar aqui, Dani. Valeu demais.